Porque livros devocionais, livros de devocional, não são a minha forma preferida de meditar na palavra. Hoje eu não sei se vocês percebem isso também, mas eu vejo um grande movimento aí de pessoas que amam fazer devocionais. E enfim, é incrível. Esses livros de devocionais ajudam muito, porque entre fazer uma leitura de um livro devocional e não fazer nada, é muito melhor fazer a leitura devocional. Mas eu tenho um ponto, meus irmãos, meus amados irmãos. E eu vou compartilhar esse ponto. Não sei se você concorda ou discorda. Os livros devocionais fizeram parte da minha vida por um longo tempo. E até de vez em quando eu entro em aplicativos. É muito bacana. Não sou contra. Eles ajudam bastante, ok? Tem um certo incômodo. Não é nem por um incômodo, mas por algumas experiências que eu tive diretamente com a palavra. Existem coisas que o Senhor quer revelar diretamente para nós. Como assim, Nai? Os livros devocionais são maravilhosos, mas vocês já pararam para pensar que um livro, uma reflexão de um devocional, você tá lendo aquilo que Deus revelou para uma pessoa? Você tá lendo a reflexão, aquilo que Deus revelou para uma pessoa. E o meu ponto é, por que não, ao invés de ler aquilo que Deus revelou para alguém, você não ler e Deus revelar algo para você? Eu falo porque eu sou muito abençoada por devocionais já prontos, mas não se compara a todas as vezes que eu abri a minha Bíblia, que eu falei assim, Senhor, isso aqui é muito difícil, me ajuda a entender o que está aqui. E o Senhor, por sua infinita graça e misericórdia, se revelou para mim e me fez ter infinitas reflexões, ou às vezes uma reflexão que mudou a minha semana, que mudou a minha vida. Isso aconteceu já várias e várias vezes. E eu não sou uma pessoa que tem uma extrema facilidade em ler a Bíblia, porque realmente é um pouquinho mais complicado, algumas linguagens em exclusivo. Mas isso é algo que sempre quando eu realmente quero ouvir a voz do Senhor, é algo que eu sempre penso sobre, sabe? Por que correr para aquilo que Deus já revelou para alguém, sendo que eu posso ter uma revelação para mim? É a mesma coisa que acontece em pregações na igreja. O Senhor, ele primeiro fala com a pessoa que tá pregando, e aí essa pessoa passa para a igreja e você pode ser abençoado por essa palavra. Mas você tem a oportunidade de você ir na fonte. Porque se você tem a oportunidade de ir na fonte, você ficar sempre se apoiando naquilo que Deus já falou com alguém. Livros devocionais não substituem a meditação na palavra. Eles são muito abençoadores para nós, mas não substituem a sua leitura diária com uma porção que o Senhor tem para você. Os devocionais são aquilo que o Senhor falou com alguém e você lê e também é abençoado por isso. Mas tem uma porção única e exclusiva que o Senhor quer falar com você. Eu vou mostrar um pouquinho como eu faço as minhas anotações para vocês, porque eu percebo que o Senhor fala muito comigo através das minhas anotações. Você quer participar? O profetinha aí, gente! Aleluia! Eu recomendo pra você que tem uma dificuldade de ler a Bíblia, assim como eu tenho, ter um caderninho assim, de oração. Porque o Senhor fala muito comigo através das minhas anotações. Principalmente você que tem dificuldade de ler a Bíblia, eu sempre peço pro Senhor me ajudar. Antes de eu começar a ler, eu falo assim, ai, Senhor, me ajuda. Ai, Senhor, me ajuda, porque é complicado. Mas o Senhor, pela sua infinita graça, ele nos ajuda. E eu vou mostrar aqui pra vocês, basicamente, como eu gosto de fazer as minhas anotações. Eu vou pegar uma aqui mais antiguinha, ó. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar a data, e aí quando eu estou lendo a Bíblia, eu gosto de fazer umas marcações, os insights que o Jesus me dá, eu grifo, entendeu? E aí eu gosto de fazer algumas anotações com base naquilo que eu entendi das principais partes que mexeram comigo. Sempre tem alguma parte que vai pegar mais aí no seu carro, porque Jesus gosta disso. Então sempre vai ter uma partezinha que vai pegar mais na gente. Essa parte eu gosto de anotar com as minhas palavras o que eu entendi, o que o Senhor falou comigo. E aí depois disso, gosto de escrever orações. E às vezes o Senhor se revela ainda mais quando eu escrevo as minhas orações. Então, às vezes, tem até partes que eu grifo as minhas orações. Às vezes não vai ter tanto insight assim. Às vezes só vai ter mais oração do que, nossa, isso aqui o Senhor falou comigo. Mas através da oração, às vezes, o Senhor se revela de uma forma especial também. O que eu quero propor com esse vídeo é, vá até o Senhor
e vá até a palavra, porque o Senhor tem uma porção especial para você. E através de você ele pode se revelar. Ai, não, mas para mim é muito difícil, é muito complicado. Não precisa ter palavra. Eu gosto de falar bastante isso nas minhas ministrações. Não precisa ter palavra bonita. Precisa ter sinceridade. Uma das coisas que mais agrada o Senhor é a sua sinceridade. Do tipo, Senhor, eu tô aqui e eu não tô entendendo, mas fala comigo, porque eu quero o Senhor e eu quero uma revelação especial do Senhor. Quando eu falo revelação, o Senhor não vai pra você e falar assim, é isso que te digo. Mas vai ser uma palavra, às vezes, de exortação, uma palavra de amor que vai mudar a sua vida, mudar a sua semana e transformar totalmente, porque onde o Senhor está, gente, não existe evangelho que não cause transformação. Por mais que seja uma palavra que você ache simples, essa palavra tem o poder de mudar a sua vida. E vai acabar mudando, trazendo consequências para as pessoas que estão ao redor de você. E isso é o evangelho de Jesus Cristo. Um beijo para todo mundo, irmão. Deus abençoe, gente.